Oséias, capítulo 6, versículo 6. Amém? Depois de Daniel, o primeiro dos profetas menores, diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Podem se assentar. Irei repetir: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Irmãos, nesta noite nós vamos meditar na palavra de Deus. E o tema que eu dei para esta mensagem: a preferência de Deus pela relação ao invés da religião. Guardou? A preferência de Deus pela relação ao invés da religião. Então, queridos, nós vamos nessa noite falar de algo que é fundamental para a vida cristã. Aquilo que Deus prefere e deseja de nós. O nosso relacionamento com Ele. Neste versículo que lemos, Deus declara, através do profeta Oséias, a sua preferência. Oséias profetizou entre o ano 700 a 600 antes de Cristo. Seu público principal era o Reino do Norte. E este foi o período mais turbulento da história de Israel antes do cativeiro. Então nós podemos imaginar como se encontrava a nação de Israel naqueles dias. Adoração a Baal, que envolvia a prostituição cultural e outros pecados horrendos, eram cometidos de forma que o profeta usa várias imagens tiradas da família e da natureza para denunciar a infidelidade daquele povo. Citarei algumas das imagens tiradas para denunciar o pecado daquela nação. Alguns termos como uma esposa promíscua, uma mãe indiferente, uma criança ilegítima, um filho ingrato, uma bezerra obstinada, uma pomba enganada, uma videira luxuriante e uvas no deserto. Esses termos são descritos para denunciar o pecado de Efraim, principalmente o Reino do Norte. Então, irmãos, não dá para nós, nesta noite, falarmos aqui sobre a situação, o pecado que reinava naqueles dias, porque o nosso tempo, é um tempo específico aqui para falarmos aquilo que Deus propôs em nosso coração para nesta noite estarmos trazendo para os irmãos. Então, diante deste cenário, Deus ele brada de forma notável e diz, como nós lemos aqui: misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Porque, de fato, aquele povo, o povo judeu, sempre ostentou adoração a Deus. O povo judeu sempre entendeu que estava adorando a Deus.
Na verdade, eles sempre confundiram a adoração verdadeira a Deus com ritos e cerimônias que envolviam o culto judaico. Nós sabemos que foram várias vezes que esta nação se distanciou do Senhor, eles não tinham firmeza para com Deus, tanto que nós vemos aqui no versículo 4 deste mesmo capítulo, o Senhor diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, que cedo desaparece. Então, por muitas vezes eles se distanciaram de Deus, mas mesmo nesses distanciamentos, eles continuavam fingindo que prestavam adoração a Deus através dos ritos, das ordens, das ordenanças da lei, daquilo que Deus ele estabeleceu ali em sua palavra como instrumentos de culto para aquele povo da antiga aliança. Então nós vamos ver nesta noite, vejamos o que significam estas palavras que o Senhor disse através de Oséias. Por sacrifício, devemos entender toda adoração externa e todas as cerimônias e ofertas queimadas instituídas na lei. Então, quando ele diz aqui, não quero sacrifício, o que nós devemos entender com isto? Esta é uma figura de linguagem chamada sinédoque, aonde se toma a parte pelo todo. Esta palavra, ela abrange tudo o que diz respeito aos rituais da lei e aos serviços externos que eram prestados a Deus. Então, tudo que os irmãos imaginarem está debaixo desta palavra, aqui em Oséias, quando se trata dos sacrifícios e do serviço externo que era apresentado a Deus. Entenderam, irmãos? Por sacrifício, nós devemos entender isso. Da mesma maneira, por misericórdia, quando ele diz aqui, misericórdia quero. Ele diz sacrifício não quero, mas misericórdia quero. O que esta palavra significa aqui para nós? Devemos entender por fé e piedade para com Deus e o amor ao próximo. Então, quando nós lemos aqui misericórdia, nós devemos entender isto de uma forma muito ampla e abrangente, que envolve toda a nossa vida com Deus, referente ao Senhor e também referente ao próximo. Então, eu quero nesta noite falar, irmãos, sobre esta preferência de Deus pela relação ao invés da religião. Imaginemos duas mesas. Na primeira mesa está o sacrifício e o holocausto. Como eu já disse aqui, o que envolve essas palavras? Todo o sistema externo de culto. Na segunda mesa está a misericórdia e o conhecimento de Deus. Na primeira mesa está os sacrifícios e os holocaustos e tudo aquilo que envolvia os rituais da lei. Na segunda mesa está a misericórdia e o conhecimento de Deus.
E o que estava acontecendo então ali? O povo vivia distante de Deus e oferecia para o Senhor as coisas da primeira mesa. E acreditava que estava servindo a Deus e adorando a Deus. Então o Senhor, Ele reprova isto. Ele diz isto: parem. Vocês não entendem as Escrituras e nem a religião. Não é isso que eu quero de vocês. Não é isso que eu desejo de vocês. Não é os elementos da primeira mesa. Vocês não entenderam nada até agora. Mas por que, irmãos, que Deus, Ele não queria aquilo que estava na primeira mesa? Se Ele mesmo foi que entregou isso tudo ao seu povo, se Ele mesmo estabeleceu todas as leis, todas as ofertas, todos os manjares, todos os rituais da lei, foi Deus mesmo que entregou isso, que ordenou isso para o seu povo. Mas chegou um momento que Deus, Ele rejeitou completamente todos aqueles instrumentos de adoração. Aliás, em Isaías capítulo 1, ali o Senhor, Ele diz: eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais as festas, os sacrifícios, os sangues de animais, eu não suporto mais isso. Parem de sacrificar diante de mim, parem de trazer ofertas diante de mim, porque eu não suporto mais esta adoração de vocês. Sabe por quê, irmãos, que Deus, Ele Ele rejeitou os elementos desta primeira mesa? Porque tudo aquilo que eles ofereciam a Deus era vazio, sem vida. Pois a alma e o espírito da religião, na linguagem que o profeta usou, é a misericórdia e o conhecimento de Deus. Todas aquelas coisas eram vazias, todas aquelas coisas eram sem vida diante do Senhor, porque a vida dos sacrifícios e o poder dos sacrifícios não estavam em si mesmos. Os sacrifícios, eles não tinham vida por si só. Os sacrifícios, eles não tinham vida, poder intrínsecos em si. Para que eles fossem aceitos por Deus, era necessário que eles fossem ofertados ao Senhor, por misericórdia e conhecimento de Deus. Deus falou em Jeremias 7, 22 e 23, Deus diz: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, claro que foi Deus que deu. Foi Deus que ordenou ali, no caminho, no deserto, todas aquelas ordenanças. Mas Deus diz aqui: eu não falei disso. Eu não pedi isso para os pais de vocês. Mas eu pedi, eu lhes ordenei que eles ouvissem a minha voz.
e andassem nos meus caminhos. Deus fala aqui, Deus, ele ressalta aqui a importância, o apreço que ele tem pela relação que os seus filhos têm com ele, do que a religião vazia, que não pode ser aceitas diante de Deus. As palavras de Oséias foram além de seu tempo, sendo citadas por Jesus por 2 vezes. Em Mateus 9:13, nós temos o episódio de quando o Senhor Jesus chamou Mateus para segui-lo. E assentado à mesa, a palavra do Senhor diz que assentaram-se muitos publicanos e pecadores, juntamente com o Senhor. Então os fariseus, vendo, começaram a interrogar os discípulos do Senhor e lhe falar: o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, lhe disse: vão, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Vão. Na linguagem de hoje, como que fala? Vaza. Vaza. Vão aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício e não holocausto. Irmãos, aproximadamente 700 anos havia se passado e aquele povo ainda não tinham entendido o espírito da religião. O que é que agrada a Deus? O que é que o Senhor quer de nós? O que é que Deus quer do seu povo? Deus quer relacionamento. Nas palavras aqui, como eu já expliquei, misericórdia e conhecimento de Deus. 700 anos aproximadamente haviam se passado. E os judeus ainda não haviam entendido o que Deus quer do seu povo. Em Mateus 12:7, novamente, os discípulos, com fome, colheram umas espigas. E não era de milho, tá, irmãos? Era de trigo. Num dia de sábado. Então, novamente os fariseus questionaram a Jesus. Seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ô povinho difícil, meu Deus do céu. Seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Então Jesus novamente diz: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam inocentes. Se vocês soubessem o que significa isso, vocês não condenariam os meus discípulos por estarem suprindo a necessidade, a fome dos seus corpos. Esta é uma doença que tem acometido os homens de quase todas as épocas. E que triste é, irmãos, quando o povo de Deus não entende o que Deus realmente quer deles. Que triste é quando o povo de Deus não entende o que Deus prefere, o que Deus quer. Deus quer o relacionamento. Deus quer que o seu povo tenha relacionamento com Ele. É isso que Deus deseja, que Deus prefere. A segunda parte de Oséias
Jesus nem fala com os fariseus, pois o conhecimento de Deus eles não tinham mesmo. Jesus nem cita a segunda parte de Oséias. Jesus cita somente a primeira parte. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, Jesus nem cita para eles, porque o conhecimento de Deus, eles não tinham mesmo. Mas ainda assim, irmãos, eles podiam esbarrar ali nos atos de misericórdia para com o próximo. Mas nem isso eles aprenderam. Porque no primeiro relato aqui de Jesus com os publicanos assentados à mesa, Jesus diz ali para eles: vocês precisam aprender o que significa isso, misericórdia. Mas Jesus diz para eles: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Isto fala, irmãos, do amor ao próximo em relação à alma das pessoas. Jesus veio para salvar aqueles os quais ele na cruz morreu e chamar esses para o arrependimento. Isso fala do amor que nós devemos ter para com as almas que estão lá fora. Isso é misericórdia. É levar a palavra de Deus às vidas, às almas que estão perecendo. E o segundo relato, quando os discípulos comiam, fala do amor ao próximo relacionado às necessidades básicas. As necessidades do ser humano, comer, vestir, beber, e as demais coisas que como seres humanos nós temos necessidade. Mas nem, irmãos, nesta última situação aqui, que é a mais fácil, digamos assim, nem nisso os fariseus conseguiram entender o que significava misericórdia quero. Nem nisso eles conseguiram esbarrar, porque não tinham amor pelas almas, eles não tinham. E o amor pelo seu próximo, as necessidades básicas, eles também não tinham. Então pode deixar o seu irmão morrer de fome porque é dia de sábado? Que amor é esse? Então, irmãos, Jesus nem fala a segunda parte porque o conhecimento de Deus eles não tinham mesmo. E nem a misericórdia. Alguém pode fazer bondade e achar que com isso está adorando a Deus. Mas isso ainda não é o suficiente para Deus. Porque se fosse, irmãos, se os atos de bondade que o homem faz e oferece, segundo ele, a Deus, os atos de misericórdia, né, de colocar, porque misericórdia, essa palavra também, em seu termo, ela significa o quê? Colocar o seu coração na miséria do próximo. Então, se uma pessoa ela faz isso, como, por exemplo, os espíritas, eles fazem caridade. Eles fazem isso. Mas isto não é o suficiente para ter a verdadeira adoração. A máxima de Deus que nós vemos aqui para a verdadeira adoração é o conhecimento dEle. A máxima de Deus para uma verdadeira adoração, para que Deus aceite aquilo que
que os homens fazem, que nós fazemos para Ele, uma coisa é necessário e é indispensável, que é o conhecimento de Deus. A mesa que Deus deseja sentar com o seu povo é a mesa da misericórdia, mas também do conhecimento dEle. É a mesa da misericórdia, mas também a mesa do conhecimento de Deus. É a mesa do relacionamento com o Senhor. É a mesa onde Deus se assenta para falar conosco. É a mesa onde nós nos assentamos para falar com Deus. Calvino diz que sem o conhecimento de Deus não há religião. A piedade é extinta e a fé é destruída. Sem o conhecimento de Deus não há religião. Eu inverti, a bondade é extinta e a fé é destruída. O conhecimento de Deus, irmãos, é fundamental para que nós possamos ter relacionamento com o Senhor. O conhecimento de Deus consiste em guardar suas palavras. 1 de João, capítulo 2, verso 3 e 4, diz: Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Adoração a Deus só é aceita quando Deus é conhecido. E conhecer a Deus é ter relacionamento com Ele por meio da fé e da obediência à sua palavra, irmãos. Aleluia, Senhor. Estamos caminhando para o fim desta mensagem. E a pergunta que eu faço para nós, irmãos: será que nós, há mais de 2000 anos, temos aprendido qual é a preferência de Deus? Será que nós temos aprendido o que significa misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto? Será que nós temos entendido qual é o espírito da verdadeira religião, da verdadeira adoração a Deus? Hoje, igualmente, 2 mesas estão postas diante de nós. Hoje, igualmente, 2 mesas estão colocadas diante de nós. Na primeira mesa estão todos os dons e os talentos que o Senhor nos deu e todo o serviço externo que prestamos no reino de Deus. Na segunda mesa está a misericórdia, a piedade, a fé, o amor, o conhecimento de Deus, o culto racional ao Senhor. Hoje, irmãos, não é diferente de antigamente. Hoje, essas 2 mesas estão postas diante da igreja do Senhor. E os crentes de hoje podem cair nos mesmos erros dos judeus, de pensar que estão oferecendo adoração e culto a Deus, sem terem o verdadeiro conhecimento de Deus.
e estão oferecendo uma adoração descompensada para o Senhor. Queridos irmãos, essas duas mesas devem estar niveladas em nossas vidas. Essas duas mesas devem estar no prumo da palavra, da obediência, da piedade, da santidade, do entendimento de Deus, do conhecimento de Deus, para que Deus aceite tudo aquilo que nós fazemos para Ele. Porque Deus, Ele nos conhece quando nós conhecemos a Ele. O pastor citou aqui ontem na pregação dele, Caetano Veloso, um homem que ficou conhecido por causa do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua percepção de ver os fatos, as coisas. Ele ficou conhecido. Nós podemos ficar conhecidos no mundo pela mensagem que nós pregamos, pelo hino que nós cantamos, pelo dom que nós exercemos. Nós podemos ser conhecidos nessa cidade, nesse estado, nacionalmente, mundialmente, por aquilo que a gente faz. Mas nós só somos conhecidos por Deus, não é por aquilo que a gente realiza, não é por aquilo que a gente faz. Nós somos conhecidos por Deus quando nós temos relacionamento com Ele. Quando nós estamos assentados com o Senhor nesta mesa, do relacionamento, da piedade, da vida, pautada pela palavra de Deus. É isso que Deus prefere, irmãos. É isso que Deus quer. Eu posso ser conhecida pela mensagem que eu prego, pelo dom que Deus me deu de ministrar, de pregar a palavra. Mas isso para Deus não é suficiente. Deus quer me conhecer, aquilo que particularmente eu sou com Ele. Deus quer nos conhecer através do nosso relacionamento que nós temos com Ele, com o Senhor. Nós nos tornamos conhecidos de Deus por aquilo que nós fazemos, irmãos, no reino de Deus. Isso não é importante? Isto é importante. Sim. Mas Deus, Ele tem uma preferência. Deus deseja o nosso relacionamento com Ele. Mas as pessoas hoje, os crentes hoje, em sua maioria, não querem ter relacionamento com Deus. Eles querem tudo que está na primeira mesa, mas eles não querem se assentar com o Senhor. Esta noite, irmãos, eu já estarei daqui um pouquinho encerrando. Esta noite eu tive um sonho. E neste sonho, eu estava em um lugar e uma mulher, ela me insultava muito, ela me atacava muito, muito furiosa. E então ela se levantou, essa mulher, e veio na minha direção. E eu saí na direção dela, estendi minhas mãos, e quando eu estendi a minha mão sobre a cabeça dela, ela caiu endemoniada. Então, eu fui ali, expulsei aquele demônio, e quando eu expulsei o demônio daquela mulher, rapidamente muitas pessoas se achegaram ao meu redor, pedindo oração para que eu orasse por elas. Então eu orei por todas aquelas pessoas, e no final, a mulher que havia caído ali endemoniada, ela também veio. Quando ela chegou na minha frente, eu perguntei para ela: você sabe
o que aconteceu com você aqui? Você entendeu o que aconteceu com você aqui? Ela balançou a cabeça e disse que sim, que ela tinha entendido o que tinha acontecido com ela. Então eu disse para ela: você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. E ela balançou a cabeça e rejeitou o convite para se arrepender e para crer em Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas querem tudo da primeira mesa. As pessoas querem os dons, querem as curas, querem os ministérios, querem os benefícios, mas não querem o compromisso com Deus. Não querem o compromisso com o Senhor. As pessoas querem tudo que tem nesta primeira mesa, mas não querem se assentar com Deus na mesa da comunhão, na mesa do relacionamento. E é lamentável que muitos ainda não tenham entendido, e talvez só entenderão no dia do juízo, quando Jesus virar a mesa sobre eles e dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas, Senhor, sabe aquela primeira mesa, Senhor? Eu expulsei os demônios, eu profetizei, eu preguei, eu fiz tantas coisas, Senhor. E o Senhor vai falar: você nunca se assentou comigo na mesa do relacionamento. Você nunca se assentou comigo na mesa da comunhão. Você nunca me chamou. Foi lindo o que Moisés fez, que o pastor citou aqui. Senhor, deixa eu ver sua glória. Irmãos, isso é comunhão, é isso que Deus deseja de nós, é isso que o Senhor quer de nós, esta é a preferência de Deus. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos, irmãos, que não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta expulsar demônio, não adianta profetizar, não adianta nada disso, se não estiver unido ao conhecimento de Deus. A verdadeira adoração, o culto racional, o conhecimento pleno do Filho de Deus. É lamentável, irmãos, que quando eu começo a estudar essas coisas, eu me preocupo, eu fico triste, irmãos, porque a igreja atual não tem conhecimento de Deus. E o pouco que tem está perdendo. Porque aquilo que Deus, irmãos, já rejeitava lá na antiga aliança, agora o povo está trazendo como instrumento de culto. O povo de Deus não tem conhecimento de Deus, do verdadeiro culto, da verdadeira adoração, da verdadeira religião. E isso, irmãos, é lamentável. Isso é triste. Esta mensagem, nesta noite, vem nos alertar sobre o apreço que Deus tem pela relação com os seus filhos. Não se iluda com nada que você faz no reino de Deus. Isto é importante? Sim. Mas tudo isso só terá aceitação diante de Deus quando unido a uma vida de misericórdia e conhecimento de Deus. Hoje, você pode olhar para dentro de você. Só você e Deus consegue olhar para dentro. E se por acaso você perceber que na sua adoração há duas mesas e elas estão desniveladas,
clame ao Senhor nesta noite. Como que está, irmãos, a mesa do relacionamento com Deus? Como que está a mesa da adoração com o Senhor? Chama Jesus, chama o Senhor para se assentar nesta mesa com você. Diga para Ele: eu quero, Senhor, a sua companhia. Eu quero a sua presença. Porque, irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o significado de misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto, e nós nos assentamos na mesa do conhecimento e da comunhão com Deus, automaticamente a nossa vida, os nossos dons, o nosso trabalho fluirá no reino de Deus. Né? Deus gosta, irmãos. Não é que Deus não gosta do nosso trabalho. Deus não gosta de nos ver exercendo os nossos dons. Mas quando a gente faz isso, acompanhados pela verdadeira adoração a Deus, Deus olha e fala assim: ó, meu servo, olha a minha serva, trabalhando no meu reino, fazendo a minha obra, pregando a minha palavra, orando mais, né, Mana Sandra? Fazendo visita, exercendo a misericórdia para com o próximo e a vida de piedade com Deus. Deus olha e diz: vai trabalhar, vai fazer a minha obra. E naquele dia o Senhor dirá: vinde, benditos do meu Pai. Ele vai puxar a nossa mesinha para a mesa grande, irmãos. Ele vai puxar a nossa mesinha para a mesa grande. Enquanto aos outros o Senhor vai virar aquela mesa. Então, nessa noite, Deus deixa esta palavra para nós. Um alerta para os nossos corações. Será que nós temos entendido o que isso significa? Misericórdia quero e não sacrifício. Holocausto, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Entendamos, irmãos, que o que Deus mais deseja e prefere é o nosso relacionamento com o Senhor. Amém?